Guarulhos perdeu 4 posições no ranking dos municípios brasileiros com maiores economias. Antes, a cidade ocupava o 9º lugar, mas caiu para a 13ª posição. No estado, passou da 2ª para a 4ª colocação, ficando atrás da capital, de Osasco e de Campinas. A lista leva em conta os PIBs dos municípios. PIB, o Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos. O de Guarulhos passa dos 49 bilhões de reais, o que representa 0,93% do PIB nacional. Todas essas informações são relativas a 2013. Quais são os motivos para essa queda de posição? O que isso representa para a população de Guarulhos? Essas e outras perguntas serão o tema do Câmara em Pauta de hoje. E para analisar o tema de hoje, nós convidamos a professora Nilza Siqueira, professora economista e docente também da UNG e consultora na área de gestão. Muito obrigada por ter aceito o convite, professora. Eu é que agradeço o convite, poder participar do programa. Convidamos também o Dr. Devanildo Damião. O Dr. Devanildo é doutor em gestão tecnológica e coordenador científico da Agende. A Agende é a Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos. Muito grata por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Eliane, pelo convite e espero contribuir no debate. E para falar sobre o PIB guarulhense, nós também havíamos convidado um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Guarulhos, mas ele não se manifestou, a Prefeitura não respondeu ao nosso convite. É uma pena, claro que agregaria aí um importante elemento nessa nossa discussão. Mas vamos ao programa de hoje. Professora Nilza, a gente sabe que PIB é um tema muito recorrente na televisão, mas ele é pouco explicado. As pessoas só ouvem, o Brasil teve um PIBinho, e, enfim, o PIB não foi muito bom. E a gente gostaria que a senhora explicasse, no caso de Guarulhos, como que se calcula, quais são os elementos que compõem o PIB de uma cidade. Para que as pessoas entendam melhor, a gente vai falar sobre esse assunto durante todo o programa. Então, o PIB, ele mede a riqueza do país, né? Consequentemente, a riqueza da cidade. Quando a gente fala um PIB, Produto Interno Bruto, a gente está medindo tudo que é produzido dentro do território. Então, dentro do território nacional, dentro da nossa cidade. Quando você diz como ele é calculado, ele vai considerar a produção, né, medido a preço de bens finais, do setor de serviços, da indústria, comércio que está junto com o setor de serviços. Então, é um cálculo complexo, mas que, traduzindo, ele vai falar sobre a riqueza da cidade, aquilo que nós produzimos, medido a preço de bens finais, o preço que nós pagamos pelo produto. Existem outros métodos também do valor adicionado, que vai adicionar cada etapa do processo produtivo, mas o mais usual ou mais fácil de explicar seria preço de bens finais, que vai medir a riqueza da nossa cidade, a riqueza do nosso país. Então, nessa conta entra todos os setores, serviços, todos os setores, tudo que a cidade produz. Exatamente. Tudo que é produzido. Agora, vamos falar um pouquinho especificamente sobre o PIB da cidade de Guarulhos. E a minha pergunta vai para o doutor Devanildo. Doutor, a gente tem aqui que, apesar do PIB ele ter passado de 47 bilhões em 2012, PIB de Guarulhos, para 49 bilhões em 2013, a cidade ela perdeu posições entre as cidades com maior PIB no país, né? O Guarulhos passou da 9ª para a 13ª posição. Agora, na nova metodologia que foi de pesquisa do IBGE, que foi publicada em dezembro de 2015, ele é bastante recente, foi feito aí um recálculo da série 2010-2012, incluindo já 2013. Então, a gente está trabalhando com dados aí de 2013, só para lembrar, um pouco defasado, né? E Guarulhos, ela perdeu essas posições justamente nessa revisão, né, de cálculos dessa nova metodologia. E o que chama a atenção é que o Guarulhos perdeu posições para a cidade de Osasco. A cidade de Osasco teve em 2013 um PIB de 55 bilhões e meio de reais. É uma cidade que tem
pouco mais da metade da população de Guarulhos, pouco mais da metade do número de empresas aqui de Guarulhos e pouco mais da metade também do número de trabalhadores. A gente gostaria de entender o que levou a essa mudança de posição, que no cálculo anterior Osasco ocupava aí a 9ª posição. Houve uma inversão de posições entre as duas cidades. Doutor, por quê? São diversos aspectos, a gente vai procurar sintetizar. Um primeiro aspecto que eu acho que vale menção, e aí você já ressaltou, está relacionado à régua do PIB, que teve uma mudança derivada, né, da necessidade do Brasil se adequar aos medidores internacionais. Então, se tem o manual do Banco Mundial, que é o organismo da ONU, que se diz, né, que se passa os requisitos para a medição do PIB, do Produto Interno Bruto, como a professora já destacou. Então, se teve uma alteração, e aí se tornou como base o ano de 2010, e a partir de 2010 foi feita a revisão dos anos 2010, 2011, 2012, 2013. E se teve essa alteração. Então, dado relativo em relação a Guarulhos, se você for analisar nessa nova metodologia, em 2010 ele manteve a mesma posição. Então, esse é um aspecto, né? Se mudou a régua. E aí vem a questão, né, de... Nós tínhamos, né, no nosso modelo mental, Guarulhos como a segunda economia do Estado. E nós divulgamos bastante isso para vender a cidade, né? A gente faz até a meia-culpa com todos os organismos, e também isso era importante pelo índice de participação no município, que é a base para você receber recursos do ICMS, que é 25% da receita da cidade, e que alimenta o Fundeb, que é o fundo que vai para a educação. Então, é um indicador importante. Aí, dentro dessa perspectiva, quando nós analisamos, Guarulhos estava em segundo, foi para quarto, quem ultrapassou Guarulhos? E nos nossos estudos, até de acompanhamento de massa salarial, de emprego, Guarulhos e Campinas sempre rivalizaram, até porque eles têm praticamente a mesma população. Mas Osasco causou estranheza. E aí a gente começou a partir de algumas premissas, né? Uma é que aquele eixo da Castelo vem se desenvolvendo muito rapidamente. Porque se você analisar com profundidade, Barueri também se destacou. E Barueri tem uma economia mais uniforme e com uma população menor ainda. Então, o PIB per capita de Barueri é muito alto. E quando você faz uma digressão dos dados, né, uma análise mais detalhada dos dados de Osasco, você vê que praticamente são serviços bancários. E aí depois você analisa a notícia, né, tem uma grande instituição lá, bancária, que está sediada lá, e tem também os dados relativos aos impostos que estão compondo esses serviços que são desenvolvidos na cidade. Então, a economia de Osasco ela é bastante centralizada em serviços bancários. E, vendo esse aspecto, eu até vou pedir permissão, o presidente da Agende, Arão Rubens de Oliveira, ele vem defendendo a necessidade, né, de você desenvolver mais atividades localmente, comércio, e, inclusive, você ter serviços bancários desenvolvidos de forma local, para que esses recursos fiquem na cidade. E nós já temos nas cidades boas cooperativas financeiras, né? Antigamente falava cooperativas de crédito, mas que são cooperativas financeiras, que podem ser uma solução para que esses recursos fiquem e tragam benefícios para a cidade. Então, com base num resultado que não foi satisfatório, nós podemos ter uma oportunidade. E uma provocação é porque não utilizar essas cooperativas para desenvolver serviços, inclusive para o próprio poder público direto. Então, são questões importantes que a gente pode colocar no debate. Professora, do ponto de vista econômico, essa queda de posição, porque mesmo a gente sabendo que houve, não que o PIB caiu, mas que houve aí mudança de metodologia, isso também influenciou no posicionamento das cidades nesse novo ranking. Mas o que significa para a economia da cidade, inclusive para a população, essa queda de Guarulhos da 9ª para a 13ª posição? Então, porque quando você diz, olha, mudou a metodologia, então os valores, aquilo que foi produzido, não se alterou, né? O que alterou foi o método de computar tudo isso, para atender, como o doutor disse, exigências até internacionais, para que a gente se equipare em termos de manter a mesma formatação de cálculo. Então, o que foi produzido aqui foi produzido, isso não se alterou. O que muda é a posição no ranking. Claro, isso faz diferença na hora que você vai
como ele mesmo colocou, né? Você vai vender a cidade, você vai atrair investimentos. Então, os investidores, eles vão dar preferência para aqueles que têm um ranking melhor, que estão melhor posicionados. Então, a influência maior, eu acredito que seria nisso, na atração dos próprios investimentos para a cidade. Porque ela passa a ser... Bom, eu estou olhando para a segunda maior economia do Estado. Eu já não estou mais olhando para a segunda maior economia do Estado. E quando você vai explicar em números ou em questões um pouco mais técnicas, isso foge um pouco. O que o investidor vai olhar é realmente o ranking que ele está e como aquilo pode ser traduzido de uma forma mais simples. Então, eu acho que é ruim no sentido de que você vai atrair menos investimentos, mas ainda acredito que ela está bem posicionada se a gente pensar na dimensão que tem o nosso país, né? E olhando essa evolução, né, houve aí um pequeno aumento do PIB, a gente usou esses dois valores, 47 bilhões e 49 bilhões, 2012 e 2013. Como que a senhora avalia essa evolução do PIB? É uma evolução positiva ou a cidade poderia realmente ter evoluído mais? Então, se a gente pensar, né, hoje a gente já tem um cenário econômico um pouco diferente do que nós tínhamos em 2013, nesse período analisado, mas ainda assim a gente vê que a evolução do PIB de Guarulhos ainda foi melhor do que a evolução do PIB do país como um todo. Então, é um dado positivo, é um dado significativo, porque ele está crescendo, ela está crescendo mais do que o país como um todo. É um dado positivo. Só que hoje a gente tem um cenário não local, né? Nós temos um cenário, em termos de país, um pouco diferente do cenário que nós tínhamos em 2013. Isso vai afetar a cidade também, com certeza. Então, esse ganho que ela teve em relação ao país ajuda a passar por esse momento mais difícil. Cresci um pouco mais num momento que o país, que o Brasil não cresceu como um todo. Eu cresci um pouquinho mais, então eu tenho uma possibilidade ali. Só que isso também, em termos de comparação, quando você for comparar o crescimento de 2014 ou 2015, você vai partir de um número maior. Então, isso pode trazer reflexo ali na variação percentual, mas aí a gente não pode esquecer que esses dados, ela já teve um crescimento maior. Porque em economia não dá para você olhar os dados isoladamente, porque senão você distorce tudo. Você tem que olhar o cenário econômico, você tem que olhar o que você está comparando, para que você tenha uma base realmente mais correta e possa verificar o que está acontecendo. Doutor Devanildo, como que o senhor avalia? O senhor fez primeiro, né, a pergunta foi uma comparação. Como que o senhor avalia esse pequeno aumento do PIB de Guarulhos? Ele aumento estava dentro do esperado ou foi acima do que se esperava? Esses resultados, né, são um retrato de 2013. Né? Então, você tinha uma outra situação econômica. Você já tinha uma situação internacional de queda de preços de commodities, né, que afeta o país. Né? O Brasil tem essa característica, né, a economia está baseada na exportação de produtos sem diferenciação, que a gente chama tecnicamente de commodities. Já vinha caindo o preço, mas não de forma tão acentuada, né, como ocorre hoje. Lembrando só que o commodity, talvez para as pessoas entenderem melhor, está mais relacionado a produtos primários e agrícolas. Primários, né? Tanto extrativos como agrícolas. Eu acho que a questão extrativista, né, os commodities, principalmente minério de ferro, o preço caiu muito. E essa era uma base muito forte para a exportação, principalmente para a China, que também diminuiu as taxas de crescimento. Então, assim, diminui o país, o Brasil, e aí você vem desagregando. Diminuiu a atividade no estado e diminuiu na cidade de Guarulhos. Guarulhos tem algumas vantagens, né, em termos de composição da economia. Ela tem um serviço que é forte, que ultrapassou, né, em termos de número de empregos, como a principal atividade econômica da cidade, vem aumentando essa diferença, mas ela tem uma indústria que é forte, mas que precisa ser preservada. É um aspecto interessante que eu acho que deve estar na pauta. 2012 para 2013 teve esse crescimento, é importante na perspectiva que o que nós vamos receber de índice de participação do município se refere àquele período. Então, isso é positivo. Mas eu acho que de 2013 para 2016, eu acho que os resultados não são positivos pelo monitoramento que a gente faz com dados de massa salarial, com dados de emprego. Então, o cenário
em termos da economia de Guarulhos, infelizmente, ele não é um pouquinho aquém desse resultado que nós tivemos de 2013. Isso eu posso falar com segurança. Devidamente deflacionado, né, com todas as correções que devem ser feitas. A gente vai continuar falando sobre o PIB guarulhense no próximo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí. A dengue é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti e a principal forma de prevenção é não deixar acumular água parada. A gente precisa tomar cuidado especificamente com pneus. Então, se tiver algum pneu, mantê-lo coberto em um local seco e de preferência com uma lona, se a gente não conseguir cobrir. As questões das calhas, que devem ser vistoriadas no mínimo a cada 15 dias. A caixa d'água, tanto a caixa d'água ligada ao abastecimento, quanto a caixa d'água que às vezes fica como um depósito. É importante também não esquecer das garrafas, que devem estar com a boca para baixo, os vasos de planta também, que a gente deve, se possível, eliminar os pratinhos, mas se não for possível fazer a eliminação dos pratinhos, que coloque terra ou areia até o limite da linha de água, para evitar que acumule ali água também. O importante são os materiais inservíveis, como copos plásticos, latinhas, garrafas pequenas, tampinhas de garrafa. Tudo isso, se a gente não tem uso, a gente deve colocar dentro de um saco, fechar esse saco e colocar para coleta pública. A importância dos bebedouros de animais, porque às vezes a gente não troca água, a gente simplesmente coloca mais água nesse bebedouro. Então a gente deve também, a cada 2, 3 dias, para o bem do nosso animal e até para evitar a proliferação do Aedes aegypti, tirar a água, passar uma escova e encher novamente esses bebedouros de água. A gente sabe que 80% dos criadouros da dengue estão nas residências, mas se há um terreno baldio, uma praça ou uma rua com grande acúmulo de lixo, entulho, também é mais um local para ter a proliferação do mosquito. Todo dia é um dia de você olhar a sua casa, um dia de orientar alguém. Se você estiver vendo algum local que tem algum criador, avisar a prefeitura. Mesmo que nós já saibamos as principais questões da dengue e como evitá-las, a gente vai conseguir trazer um novo olhar sobre isso. Se você tiver dúvidas sobre a identidade do agente, ligue para a Prefeitura no telefone 2472-5070. De volta com Câmara em Pauta, na edição de hoje nós falamos sobre o PIB guarulhense e para discutir esse assunto nós convidamos a professora Nilza Siqueira, que é economista, e também o doutor Devanildo Damião, que é coordenador científico da Agende. Doutora Nilza, no final do primeiro bloco, o doutor Devanildo falou que Guarulhos tem aí uma característica forte de serviços. Analisando os dados do IBGE, o setor de serviços, como a senhora bem explicou, que inclui também o setor de comércio, em 2013 era responsável por quase 52% do PIB e já a indústria representava naquele momento 22% do PIB. Guarulhos também sempre foi conhecido por ter uma indústria forte, enfim, em crescimento. Como que a senhora analisa o perfil econômico da cidade que nós temos aqui de 2013? Como que a senhora pode explicar Guarulhos com esses dados? Então, quando a gente fala que o setor de serviços vem ganhando força, né, não é só Guarulhos, não é só em Guarulhos que isso vem acontecendo. Isso é uma tendência quase que você olha para o país todo e a gente vê que o setor de serviços ele vem realmente ganhando força na maioria das cidades. Então, você diz assim, Guarulhos tem uma vocação industrial, tem uma indústria forte, mas a gente sabe que o setor de serviços ele vem avançando, como vem avançando no resto do país. Isso é reflexo não só
de questões internas, é reflexo de questões externas, né? O mundo mudou, a gente passou por mudanças tecnológicas. Quando a gente fala assim, a globalização, ela reflete nisso também, porque não tem mais aquela questão, olha, nós vamos produzir aqui, nós vamos produzir onde for mais barato, é uma tendência mundial. Então, as cidades, os países que querem manter a sua vocação industrial e querem manter uma indústria forte, eles precisam ter condições, gerar condições para que isso aconteça. Porque mundialmente é isso, a gente vai produzir onde for mais barato, onde você tiver melhores condições. Até para que o nosso telespectador entenda, quando a gente fala de serviços em Guarulhos, o que se destaca mais, né? Quando a gente pensa numa empresa de serviço, o que se destaca mais em Guarulhos? Quando você fala de serviços, como está incluído aí o comércio também, então você tem toda a parte de lojas, de shoppings. Quando você fala de serviço, você tem serviços médicos, educacionais, você tem o cabeleireiro, o pedicure, você tem, quer dizer, inúmeros, tudo que é a grande parte, lazer. Então você tem saúde, lazer, educação e o próprio comércio. Entram também as empresas de logística da cidade? Também é uma mudança, né, que a gente vê nos últimos anos, essa questão logística que ganhou muita força. Como você diz assim, a produção se desloca para onde você tiver um menor custo, a logística ela passou a ter um papel fundamental para isso. Então, se eu vou produzir onde é mais barato, eu preciso ter uma logística forte. Aí você acaba tendo uma substituição também de uma área industrial para um serviço logístico. Muito bem, doutor Devanildo, gostaria de complementar, então? Eu acho que, só complementando a professora, nós fizemos um estudo, um retrato de 2014, 2015. O questionamento, né, o intelectual, seria relativo ao tipo de serviço. As grandes metrópoles do mundo, elas mudaram, né? Nova York, Tóquio, elas mudaram para ter uma configuração de serviços. Mas tem, dentro de serviço, você tem uma divisão que é dos QIBs, né, que se chama QIBs, que são serviços intensivos em conhecimento, que são aqueles serviços que estão ligados dentro da indústria. Esses são importantes, né, e essas cidades se configuram por ter uma grande quantidade de serviços com essa característica. Guarulhos, quando nós fizemos o levantamento, e aí eu acho que você tocou num ponto, tem muitos serviços relacionados à logística, e muito transporte rodoviário. A gente pode dizer que a cidade mais logística do país é Guarulhos, se você for fazer essa medição. O CETCEP está aqui próximo e ele, né, o número de funcionários que tem em termos de transporte rodoviário em Guarulhos é mais de 20 mil, são mais de 20 mil pessoas. Mas é um serviço que não tem uma remuneração grande para as pessoas e aí dificulta todo aquele processo de externalidades positivas, né, de dinheiro circulando na economia. O que nós vislumbramos com o futuro? A indústria é um importante alicerce, então a indústria forte é essencial. Daí a nossa defesa de ter mais indústrias com a incubadora de empresas tecnológicas, de se ter um parque tecnológico para que você tenha a indústria como a grande âncora desse processo. E junto à indústria, serviços com características de knowledge, né, de conhecimento, né, esses, né, popularmente conhecidos como QIBs. Então, essa é a ideia de você pode ter serviços, mas serviços com uma dosagem maior de conhecimento, como serviços técnicos especializados. Então, hoje, o retrato de Guarulhos, a principal atividade está relacionada a serviços, mas não são serviços com essa intensidade de conhecimento que configuraria uma cidade, um município portador de um grande futuro econômico. E tem uma coisa que é fundamental, né? Quando a gente pensa nisso, tem a questão tecnológica, e a gente não pode esquecer que tudo isso vem da base da educação, né? Da pesquisa. Então, esse é o grande ponto forte. A gente vê que países mais desenvolvidos que o nosso, na verdade, o maior investimento foi em educação, que é da onde vai sair a pesquisa e toda essa base tecnológica vai mudar, inclusive, a questão salarial. Bom, vamos passar, doutor Devanildo, a gente gostaria que o senhor comentasse, a gente sabe que a Agende fez aí um estudo, uma estimativa com relação à tendência do PIB aqui de Guarulhos. E a gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho de qual que é a perspectiva de evolução do PIB. A gente tem aí os valores para 2013, nos próximos 3 anos, por exemplo. Quer dizer, nos próximos 3 anos a partir de 2013, né? A gente está em 2016 até agora.
Então, são dois tipos de análise diferenciadas, né? Se a gente for pegar os próximos dados, a gente acredita 2014, 2015 vão ter quedas, né? Devidamente deflacionados esses valores, pelo que a gente acompanhou de massa salarial, sobretudo em 2015, que teve uma queda substancial, que já refletiu, inclusive, nos próprios valores de ICMS que a gente acompanha também, que é outro indicador. Nós solicitamos alguns dados de consumo de energia elétrica que também caiu. Então, são diversos indicadores que mostram que você vai ter teve queda na atividade econômica que vão refletir na produção de riqueza. Um aspecto importante que eu acho que permeia toda essa discussão é de pensar de coisas que podem ser realizadas no futuro para que Guarulhos permaneça forte e cresça ainda mais, né? Então, tem diversos pontos positivos. Um dos aspectos positivos é essa condição logística diferenciada de ligar importantes cidades, e foi o que atraiu essas empresas que estão na beira da Dutra, né? São empresas grandes. O PIB tem um componente, né, de você ter alguns grandes players que são importantes em termos de valor adicionado, que vão dar esse valor final. Então, é importante um monitoramento dessas empresas, né? Andar junto com elas, ver quais são as dificuldades, para que essas empresas permaneçam na cidade. A gente sempre trabalha, quando a gente, na academia, com gestão de qualidade, é mais fácil você manter um cliente do que você conquistar um novo cliente. Isso é mais caro. Então, se você tem empresas na cidade, é importante que você se tenha políticas para que elas permaneçam na cidade, porque elas geram empregos, geram riquezas. Nós estamos com uma notícia, né, que nós recebemos, carece de oficialização, que a Pfizer está pensando em mudar, né, a localidade. Então, a Pfizer é uma empresa importante que permaneça em Guarulhos, né? Então, é necessário que se faça um trabalho para que ela se centralize dentro da cidade. Um outro estudo que nós fizemos, que aí você vê como essas relações econômicas, como a professora disse, são altamente complexas, é que o nosso aeroporto ele é um importante fator de atratividade, principalmente da indústria farmacêutica, que lida muito com importação de fármacos. Os princípios ativos do medicamento, os fármacos, na maioria são importados. Então, necessariamente, eles devem estar próximo do aeroporto. Então, o aeroporto ele oferece serviços, aí sim, serviços com uma maior valorização, né, serviços mais intelectualizados, e, ao mesmo tempo, ele ajuda a atrair empresas. Então, nós temos uma posição logística diferenciada. Nós temos um grande aeroporto, né, um grande hub da América do Sul. Então, é importante que, junto a isso, se tenha outras políticas para que essas empresas permaneçam. Quando a professora destacou com muita propriedade, a academia é importante, é a base de tudo. Então, hoje nós estamos numa sociedade do conhecimento. A Coreia, até 1970, ela tinha os mesmos indicadores do Brasil. Hoje ela deu um salto e cabe a nós ficar consumindo os produtos coreanos, né? Quer seja o telefone, quer seja o automóvel. Por quê? Porque ela desenvolveu a sua economia baseada no conhecimento. O mesmo foi feito com a China. Anteriormente tinha feito com o Japão. Então há uma lição de casa que deve ser feita com a melhoria educacional, não só da base, mas também nos níveis de pesquisa e desenvolvimento. E essa é a base do Parque Tecnológico, porque o Parque Tecnológico vai lidar com o quê? Com a articulação entre a academia, o tecido empresarial e o poder público como indutor. Então, esse é o modelo que a gente advoga para a cidade, que a gente vem falando desde 2007, 2008. Então, ele pode ser essa âncora da nova Guarulhos, do novo desenvolvimento. Essa é a nossa perspectiva. Bom, então a gente vai continuar falando sobre o PIB guarulhense, mais no próximo bloco. E você que está acompanhando o nosso programa, não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho. Eu queria saber o que fazem os vereadores que a gente elegeu. Pela Constituição, a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura têm funções distintas. Enquanto o prefeito é quem administra a nossa cidade, os vereadores são responsáveis pela elaboração das leis municipais. Por exemplo, a lei orgânica, que pode ser comparada a uma espécie de Constituição municipal.
e dá as diretrizes que devem ser seguidas pelo governo de Guarulhos e pela Câmara, e também pelos moradores da cidade. Os vereadores também têm o papel de fiscalizar a atuação do prefeito e os gastos da prefeitura. Para isso, eles têm o direito de requisitar informações do prefeito, das secretarias, das empresas públicas e outros órgãos. Algumas leis são de iniciativa exclusiva do prefeito. Só ele pode propor legislação sobre alguns temas específicos, como questões orçamentárias, servidores públicos, criação e estrutura de órgãos da administração pública. Mas os vereadores têm a função de discutir e votar estas propostas. Os vereadores devem seguir uma série de deveres. Eles precisam defender e cumprir a Constituição Federal e Estadual, a Lei Orgânica Municipal e outras leis. Usar seus direitos como parlamentares para atender exclusivamente ao interesse público, respeitar e obedecer ao Código de Ética e Decoro Parlamentar e participar das atividades no plenário da Câmara, entre outros. O vereador tem direito à inviolabilidade, ou seja, a Constituição o protege por suas opiniões, palavras e votos emitidos no exercício do mandato dentro do município. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! De volta com o Câmara em Pauta, e na edição de hoje nós falamos sobre o PIB guarulhense. E para debater esse assunto, nós convidamos a professora Nilza Siqueira, que é economista, e também o doutor Devanildo Damião, que é coordenador científico da Agende. Professora, o professor Devanildo, no finalzinho do segundo bloco, ele falou assim que é muito mais interessante tentar fazer com que as empresas se fixem na cidade do que trazer novas empresas. Gostaria que a senhora comentasse aqui a Lei 7.306 de 2014, que concede incentivos fiscais e tributários a empresas e centros de distribuição que forem ampliados ou que se instalarem aqui na cidade. Então, isso também tem a ver com o aumento de postos de trabalho. Só que essas empresas elas precisam ter um valor adicionado aí de R$1,5 milhão, que é o que equivale ao que está na lei, que são 500 mil UFGs, que são as unidades fiscais de Guarulhos, né? É a referência aqui da cidade. E o que elas receberiam como incentivo, como benefício? Elas receberiam um desconto ou então uma isenção do IPTU por cerca de 10 anos, no máximo 10 anos, e também no ISS aplicado sobre a mão de obra contratada para fazer reforma ou então para construir esse novo empreendimento. O que a gente gostaria de saber, professora, esse tipo de medida realmente serve para fixar as empresas e atrair novas empresas para a cidade? Claro que o incentivo fiscal ele sempre vai ser um atrativo para as empresas que querem permanecer ou que querem vir, mas eu concordo com o que o doutor Devanildo colocou, que precisamos manter as que já estão aqui, né? Porque a partir do momento que eu dou um incentivo fiscal para aqueles que estão voltando, para que estão chegando, mas também não me preocupo com aqueles que podem sair, a gente pode ganhar de um lado e perder muito mais do outro. Então é preciso que você tenha políticas constantes para manter também as indústrias aqui dentro da cidade, né? Em questões de atrativo fiscal, depende muito do que se oferece também. Você passa a ter um desconto no imposto, a ter isenção, mas você também tem que ter condições para que isso seja significativo. Então, por exemplo, se você instala uma empresa aqui, eu tenho desconto no IPTU, eu tenho isenção do IPTU, eu tenho um desconto no ISS, mas eu não tenho mão de obra qualificada. Isso não vai... quando você pondera uma coisa com a outra, talvez não seja somente essa política que tenha que ser adotada. Então, eu preciso pensar um pouco mais na mão de obra que eu vou oferecer, na infraestrutura que eu vou oferecer, para que essa indústria permaneça e venha para cá. Porque elas não vão levar em consideração só o imposto. Claro que o imposto é importante, mas não é só isso. Isso vai passar pela mão de obra, vai passar pela infraestrutura, pela mobilidade urbana, por uma série de questões que vão atrair para cá também. Só a isenção do IPTU, ao meu ver,
só o desconto no imposto não é um atrativo suficiente. É atrativo, mas não é o bastante. Doutor Evanildo, por favor, qual a sua interpretação sobre essa lei? Eu concordo com a professora na perspectiva que só o incentivo fiscal não é o bastante. Eu acho que o incentivo fiscal ele serve para empatar a regra do jogo, né? Então, se tiver uma outra localidade próxima que tiver, você tem que empatar, senão ele acaba indo para outra. Nós tivemos o caso recentemente da Atento, né? Que teve uma necessidade de equalização de valores de ISS. Então, a discussão micro com a empresa vai passar por essa necessidade de empatar a regra do jogo. Agora, mais do que uma lei isolada de incentivos, eu acho que você tem que ter um marco regulatório de uma lei de inovação na cidade. Eu acho que esse é o aspecto estruturante. Outras cidades já fizeram, Sorocaba, Jundiaí, elas fizeram lei de inovação que serve como marco regulatório. Eu vou dar alguns exemplos. Você pode instituir, por exemplo, a possibilidade de se criar fundos para incentivo à inovação, para incentivo à formação. Você pode incentivar grupos de pesquisa dentro da cidade, o poder público induzindo as pesquisas que vão beneficiar a população. Então, eu acho que é o momento de pensar algo mais estruturante para que se tenha um marco regulatório para o desenvolvimento de 5, 10 anos. Eu acho que essa questão dos incentivos são pontuais, porque CDs são importantes, mas também eles vão influenciar na questão do trânsito na cidade, a gente sabe disso. Então, são coisas que acabam, aquele trade-off do custo-benefício vai ficando relativo, mas você tem um marco regulatório que a cidade diz, é uma cidade que acredita em inovação, que a base do seu crescimento vai estar no fortalecimento das competências humanas, onde a academia desenvolve um papel principal. Isso é muito importante. E a própria indústria, nós temos a felicidade, nós temos o executivo na frente da CIESP, que é muito dinâmico, o Maurício Colim, ele vem fazendo um trabalho para conscientizar a indústria dentro desse aspecto de formação. Então, são lideranças importantes que podem ajudar nessa transformação. Eu acho que o ponto crucial é se transformar, olhar para o futuro. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Professora, o que Guarulhos pode fazer para realmente ter um PIB, manter o crescimento do PIB e realmente aumentar esse crescimento? Que medidas do governo podem ser tomadas? O que pode ser feito para que a cidade tenha um desempenho melhor? Eu acredito muito nessa base estruturante que o doutor colocou, acho extremamente importante. Eu acho que o melhor investimento que qualquer governo pode fazer é em educação, que vai ser a base para a pesquisa e para o desenvolvimento, e não vai ser um aspecto momentâneo, né? Isso vai trazer benefícios para gerações futuras também. Então, é aquele tijolo que você coloca e que ele realmente vai trazer o alicerce. Porque você, voltando um pouquinho, quando você diz assim, olha, você tem isenção do IPTU daqui a 10 anos. Quando acabou a isenção, a atratividade acabou, e daí, né? Se você não tiver outras coisas, não vai adiantar muito. Então, eu acredito muito que a educação, a pesquisa é o alicerce para o desenvolvimento de qualquer cidade, de qualquer país. A gente já está caminhando para o final do programa. Eu gostaria que que tanto a senhora como o doutor Devanildo fizessem as suas considerações finais. Doutor Devanildo, o senhor pode já, enfim, dizer para a gente, deixar alguma outra mensagem que o senhor queira em relação ao PIB guarulhense? Agradecer a oportunidade, eu acho que é um tema bastante interessante, eu fico feliz por estar sendo colocado na pauta. Dizer que a gente ela vem estudando na questão do PIB, a questão do desenvolvimento da economia, e que eu gostaria até de solicitar ao ouvinte, o público selecionado que assiste o programa, que entre em contato conosco, que possa dar opiniões, para que a gente possa ter um processo de melhoria contínua nas nossas publicações. Então, eu vou deixar aberto aqui o canal, nós também promovemos discussões em termos de palestras, a gente trouxe alguns economistas bastante importantes no ano passado, e que vocês entrem em contato com a gente, o telefone é 3488-9535, e vocês podem também diretamente interagir comigo através do e-mail devanildo@gmail.com, e a gente fica à disposição para contribuir com o debate. Professora Nilza. Também quero agradecer a oportunidade, a participação, colocar que a Universidade de Guarulhos,
na qual eu sou professora também busca encontrar essa vocação profissional dos nossos alunos para tentar contribuir com o crescimento. E a gente está sempre lá. Se alguém quiser se aprofundar no debate ou na discussão, a universidade está sempre com as portas abertas, né? Também vou deixar meu e-mail para contato, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, que é o nsantos@balcbc.com.br. Obrigada. É claro, nós, de toda a equipe do Câmara em Pauta, agradece a participação importante que realmente enriqueceu o nosso entendimento sobre PIB guarulhense. E eu gostaria de agradecer, claro, você que está em casa, você que está acompanhando, assistindo o nosso programa. Obrigada pela audiência. Lembrando sempre que você pode assistir o Câmara em Pauta toda sexta-feira, depois do Jornal da Câmara, aqui na TV Câmara Guarulhos, no canal da Cidadania.